número 115, de 1 de novembro, de 1 de outubro, foi criado um comitê local dentro da escola. Esse comitê, ele é responsável por fazer funcionar esse plano estratégico. A partir do momento que as aulas começarem a funcionar no dia 3, todos os dias esse plano terá que ser alimentado. O que é ser alimentado? Ele vai ter que ser acessado, a gente já vem acessando. Nessa mesma plataforma de Escola Segura, nós estamos lançando, a título de informação, todos os afastamentos de todos os profissionais que, com suspeita de Covid, de estarem infectados, e lá aparecem 3 opções: suspeita, aguardando exame confirmado. Então, a gente está sendo monitorado de todos os lados, isso para tranquilizar vocês. Todos nós, o próprio plano garantia isso, que antes das aulas voltarem, todos nós, funcionários da escola, a gente precisava ser testado, né? Então, era em 2 dias pelo nosso contativo de funcionários, nós somos em 68, então, no dia 15 de outubro, mesmo sendo um feriado para nós, dia do professor, 36 funcionários foram até o posto de coleta, coletaram o material, e os outros 36 foram no dia 19. Nós não temos até o momento resultado de todos. Nós tivemos alguns resultados de colegas aqui da escola que já tiveram contato com o vírus, quer dizer, já foram contaminados, não apresentaram nenhum sintoma, e é o que a gente chama de assintomático, tá? E até então, se nós não fomos notificados, e nós já vamos começar as aulas no dia 3, é sinal que nós não temos mais ninguém, até então, depois que nós colhemos o material, infectado. O que eu tenho para dizer para vocês, que hoje a nossa realidade é que nós temos 2 professores em isolamento. 2 professores em isolamento. Quem tem acesso a essa plataforma entrar, vai ver que nós estamos alimentando esse espaço onde nós precisamos lançar essas informações. Foi pedido na portaria, orientado e sugerido na portaria 115, que esse comitê fosse constituído pelos membros do conselho da escola. Por que o conselho de escola? Porque o conselho de escola, ele trabalha em parceria conosco, com o trio gestor, né? Eu, por exemplo, enquanto diretora, é lei, eu, pela legislação vigente, é claro, rege que eu tenho que ser a presidente do conselho. Então, todos os membros do conselho, hoje, do nosso conselho, que eu gostaria muito de deixar claro para vocês, que funciona efetivamente. Tudo que nós vamos fazer, a gente reúne o conselho, a gente consulta o conselho, a gente não toma nenhuma atitude sem antes ouvir o conselho. Então, quem vai alimentar, a partir da próxima terça-feira, o PPEC, que é o plano estratégico, vai ser a nossa colega Paula Fávero, que é a nossa professora de educação física, e hoje minha vice-presidente no conselho de escola. Ela vai estar sozinha? Lógico que não, né? Todos nós vamos estar colaborando, mas a pessoa em alimentar a plataforma, eu tinha que indicar uma pessoa, e nós chegamos num acordo, numa reunião, que seria ela. Nós recebemos recursos para adquirirmos vários equipamentos, que se denominou, inclusive, essa portaria, Ação Covid, para aquisição
de materiais essenciais para a prevenção. Então, eu não vou ler tudo, porque senão a reunião se estenderia muito. Mas eu gostaria muitíssimo de convidar vocês, pais, que fiquem à vontade. Nós estamos terminando de fazer os últimos ajustes amanhã, seguindo todas as orientações da vigilância sanitária, recebendo orientações e sendo acompanhado pela Secretaria Municipal de Saúde. Nós estamos seguindo à risca o que o protocolo pede. Nós poderíamos ter feito aqui um vídeo com todos os espaços físicos, com todos esses cuidados e passar para vocês. Mas a gente gostaria de convidá-los para que vocês viessem à escola ver com os próprios olhos. Então, vocês fiquem à vontade, vocês sabem que nós pregamos, desde que nós assumimos a direção, uma escola aberta, e não vai ser num momento tão crítico como esse, né, que nós vamos dizer que a escola está fechada. É uma preocupação para todos? Com certeza é uma preocupação. Nós temos uma preocupação muito grande, mas aquilo que eu disse, essa tempestade vai passar, a gente precisa dar continuidade ao nosso trabalho, né? Nós, nesse momento, deixar bem claro que a preocupação da SEDU não é levar risco para os nossos alunos. Se for necessário, eles estão acompanhando. Se tiver, de repente, um surto que nós vamos falar daqui a pouco, vocês podem ter certeza que as aulas serão suspensas novamente. Então, ninguém está sendo irresponsável, ninguém está sendo imprudente. Nós aqui mobilizamos, eu já reuni com todos os funcionários da escola, as meninas da limpeza, segurança, independente de qual função exerça dentro da escola, secretárias irão nos ajudar a manter as nossas crianças protegidas, vamos assim dizer, se respeitando esse limite de 1,5 metro de distância, tá certo? Pode passar, Samanta. Estratégia pedagógica e organização do formato de aulas. Se eu não me engano, eu vou passar esse pedacinho com as pedagogas, e eu já retorno. Enquanto a Demilda prepara, deixa eu só falar uma coisa para vocês, gente. Vocês podem estar pensando assim, poxa, a Solimar, diretora, falando sobre protocolo de vigilância, falando sobre um plano estratégico de prevenção, e está fazendo uma reunião conosco sem máscara. Então, eu gostaria de dizer para vocês que o espaço que eu estou ocupando na escola, eu estou afastada da Demilda, da pedagoga, tá certo? A gente não está sendo imprudente de forma alguma, mas com a máscara fica muito difícil conversar com vocês. É por isso que eu não estou usando máscara, tá certo? Você quer que eu fale para poder adiantar? Continua, Samanta. Então, vamos lá. Com relação à estratégia pedagógica, nós já estamos com os professores na escola, né? Eles já estão planejando desde o início dessa semana. Na verdade, a gente já vem conversando nas nossas reuniões online e agora eles já estão no presencial. Eu retirei uma partezinha, nós retiramos uma partezinha do documento do plano de retomada, né, da rede, que diz, né, que é o nosso norte para a volta às aulas. Foco em aprendizagens essenciais que assegurem as condições necessárias à promoção dos estudantes com qualidade e equidade. Nós conversamos muito sobre isso, nós sabemos que em 2 meses, que nós teremos exatamente 8 semanas, né, da semana do dia 3 até a semana do dia 23 de dezembro, que é a última semana de aula no novo calendário letivo, nós sabemos que fica difícil da gente assegurar condições necessárias para essa promoção. Mas qual é o nosso estudo e a nossa leitura em cima disso? Que nós vamos continuar trabalhando com qualidade para que a gente possa fazer os levantamentos necessários das aprendizagens essenciais e focar com esse grupo que está retornando, né, que estará no presencial,
essas aprendizagens essenciais, né? Como que isso vai se dar, né? Como que será essa estratégia? E os professores já estão neste contínuo planejamento, né? Desde o início dessa semana lá na presencial. Nós faremos revisão dos conteúdos que são considerados essenciais. Antes dessas revisões, a revisão é com o aluno, né? Antes das revisões, ontem e anteontem, segunda e terça, nós ficamos em estudo do plano de ensino. O que nós fizemos com o plano de ensino? Que é o nosso norte, né, do nosso trabalho, que foi explicado até na primeira reunião de pais, né, que foi presencial. Dentro do plano de ensino, nós pegamos todos aqueles conteúdos essenciais, todos não, pegamos o essencial do essencial, que é importante que o aluno, né, chegue na próxima série sabendo, como, por exemplo, o terceiro ano, a gente tem uma visão muito focada na consolidação da alfabetização. Então, o terceiro ano, ele precisa ir para o quarto ano já sabendo ler e sabendo escrever. Então, os professores irão focar nesse conteúdo essencial, e outros que eles vão retomar em outros anos, como história, geografia, ciência, que são conteúdos que são aprofundados em outros anos, nós não vamos dar tanto foco, porque não é um conteúdo chamado essencial, é um conteúdo da grade, é um conteúdo trabalhado num ano letivo dito normal, e nós não tivemos um ano letivo normal, né? Então, o foco dos professores no presencial será esse, revisão dos conteúdos considerados essenciais e aprofundamento, né? Mas, como a Solimar disse lá no início, no ano que vem, os alunos que não vieram no presencial não serão prejudicados por isso, né? Claro que quem estará no presencial vai ter a oportunidade de, em 8 semanas, ter o contato com o professor e tirar dúvidas daquilo que no processo remoto não foi possível. Porém, o currículo será contínuo. No início do ano que vem, será feito todo um diagnóstico com todos os alunos e os professores retomarão esses conteúdos para que ele consiga finalizar o ano seguinte, né, com mais propriedade daquilo que é essencial. O foco dos planos de ensino serão nas aprendizagens essenciais. Lembrando que o primeiro ao quinto, a aprendizagem essencial é o foco na leitura escrita. Isso será feito em consonância com as APNPs. Então, aqueles alunos e aquelas famílias que decidiram pelo não retorno estarão acompanhando esse processo no remoto, no mesmo formato que já está acontecendo, né? Porém, com certeza, na sala de aula haverá um aprofundamento, porque tem a explicação do professor, porque tem a correção do professor mais próximo e porque também tem uma carga horária maior. No presencial, nós teremos uma carga horária provavelmente de 4 horas, isso ainda não é oficial, né, Solimar? A hora que for oficial vai ser passado para vocês, o horário certinho de aula, e à distância, no remoto, eles estão tendo uma atividade por semana ou duas, que daí por volta de 1h30, 2 horas de estudo, né? E eles estão estudando sozinhos e com o apoio de vocês, né? E com o apoio dos professores em casa. E no presencial também, a prioridade será o reforço. O professor não vai ficar passando um monte de conteúdo novo por cima, né? Ele vai revisar aquilo que já foi trabalhado nas APNPs e reforçar aquilo que não foi garantido para esses alunos que estarão no presencial. E à distância, nós continuaremos no remoto oferecendo o currículo e todas as atividades necessárias e possíveis no remoto, porque as atividades estão sendo trabalhadas assim, com muita atenção, com muito carinho, para que todos, né, possam dar conta. A gente sabe, né, que não tem que ser exigido da família que faça o trabalho do professor, né, os professores estão à disposição, mas que nesse formato fica um pouco mais difícil. Sabemos que muitos já voltaram à rotina de trabalho normalmente e que às vezes não tem tempo, né, considerado hábil para trabalhar essas atividades. Porém, as atividades estão indo assim, num formato mais simples, sem deixar de abordar aquilo que é essencial para aquela série. E o aluno que está no presencial, no caso, quem optou sim, que irá voltar, ele não tem obrigatoriedade mais com as APNPs. Então, vocês não precisam mais buscar APNPs ou no WhatsApp fazer lá no escolar, né, dar aquele retorno. A partir do momento que ele estiver no presencial, constando no presencial, ele não tem mais obrigatoriedade com as APNPs. Mas ele pode continuar fazendo? Pode. É mais um reforço. Mas ele não tem a obrigatoriedade, porque ele já vai ter, né, o tempo dele ali
com os professores na sala de aula. E, se for preciso, os professores irão mandar também tarefa de casa, como é no ensino presencial normal, tá certo? Então, as estratégias pedagógicas são essa, o foco é esse, né, oferecer condições necessárias à promoção desses estudantes, pensando que em 2 meses faz diferença, né, esse contato que eles vão ter com os professores, pensando no conteúdo essencial. Claro que por um ano inteiro perdido de conteúdos, eles não vão recuperar em 2 meses, mas aquilo que os professores estão elencando como essencial, com certeza quem estiver no presencial vai conseguir, né, ter uma atenção melhor do que nessa questão do remoto. Mas nós trabalharemos em consonância para que o remoto continue no mesmo formato que nós já estamos trabalhando. Então, são 2 planejamentos, os professores estão, né, se dividindo nessa tarefa, né, e nós já estamos conseguindo aí reorganizar o plano de ensino para finalizar o 3º trimestre nesse formato, né, e assim, estamos muito esperançosos que a gente consiga entrar o ano de 2021, né, no formato presencial, né, e vamos orar aí que essa pandemia passe para que as nossas crianças não tenham mais prejuízos ainda, né, e que a gente volte aí ao novo normal agora. É isso, com relação ao pedagógico, depois se tiver alguma dúvida, como que vai funcionar, a Solimara agora vai traçar para nós situações necessárias dentro da escola, né, e no final, se alguém quiser perguntar alguma coisa em relação a essas questões do pedagógico, também nós estamos à disposição. Eu volto a colocar para vocês, se vocês quiserem aproveitar o chat e ir perguntando, de repente, algumas questões do pedagógico, a Samanta, estou me referindo a Samanta, porque a Samanta está conosco desde o início do ano, né? A Denilda chegou semana passada, ela está se apropriando da forma, da proposta nossa pedagógica. Vocês podem ir mandando pelo chat que a Samanta vai respondendo, tá certo? Isso não quer dizer que a gente não possa ouvi-los no final da reunião. Então, veja bem, normas e procedimentos para o retorno às aulas presenciais. Uso obrigatório de máscara. Deixar claro para vocês que isso que nós estamos apresentando não foi critérios determinados pela Escola Liberal Zondanati. O uso de máscara, ele é um decreto presidencial, né? E está lá no nosso plano, no PPEC, e eu já fiz uma reunião, como eu coloquei lá atrás, todos os nossos funcionários, independente de qual função exerça dentro da escola, têm autonomia de chegar e abordar alguma pessoa que adentre a nossa escola não usando a máscara, tá certo? Volto a dizer, eu não estou usando, porque eu estou numa sala sozinha, e fica muito difícil a gente se comunicar com vocês usando máscara, né? Máscara, então, para quem usa óculos, é pior ainda. Outra coisa que eu ainda quero falar sobre as máscaras. Nós recebemos recurso para providenciar confecção de máscaras, não só para nós funcionários, mas para todas as nossas crianças, consideradas carentes. Então, nós pegamos, por base, a idade dos alunos, a faixa etária, contratamos, né, fizemos uma licitação, fizemos 3 orçamentos, conforme reza o protocolo, e nós providenciamos a confecção dessas máscaras. Essas máscaras, elas têm 3 panos, vou dizer assim, que fica mais fácil, conforme a orientação da vigilância sanitária. Então, o que nós precisamos de vocês? Nós precisamos que vocês anotem. Nossas crianças que são consideradas carentes receberão essas máscaras. Se vocês quiserem buscar a escola na sexta-feira, nós poderemos estar disponibilizando para vocês, tá certo? Mas a gente já adianta que, nesse primeiro momento, essas máscaras que serão entregues para os nossos alunos, elas já estão higienizadas, esterilizadas dentro de uma sacolinha. Então, o que a gente precisa? No primeiro dia, caso vocês não venham pegar na sexta,
receberão 2 máscaras. E no intervalo do recreio, conforme manda, né, lá reza o protocolo da vigilância, as nossas crianças precisarão trocar essas máscaras. Tá certo? A máscara precisará ser trocada após o intervalo. Ela precisa ser trocada no intervalo de 2, 3 horas, tá bom? Isso, gente, vocês não precisam ficar preocupados, porque os nossos professores, nós já fizemos reunião, os nossos professores estão orientados, as nossas meninas da limpeza, secretaria, coordenadores, estarão auxiliando as nossas crianças nessa troca. Cabe a vocês, enquanto família, manter essas máscaras limpas. Elas são laváveis. Quando vocês receberem, vocês vão ver que é material de primeira linha, é de malha, respirável, conforme manda o protocolo da vigilância. Tá certo? Então, nós vamos entregar para o primeiro dia 2. As crianças levarão mais 2, que é o prazo que vocês terão no outro dia de estar lavando, higienizando as 2 que receberão na terça-feira. Tá? De acordo com o protocolo da vigilância, todo e qualquer objeto que é de uso coletivo está suspenso dentro das escolas. Então, está proibido trazer brinquedos para a escola. Até porque, volto a dizer, não é só para a escola liberal, tá certo, gente? Isso está dentro das normas, está lá na PPEC, em toda a legislação que saiu nos orientando sobre a prevenção de contágio. Tá? Então, a gente vai pedir a vocês que nos ajudem nesse sentido e que não deixem os filhos de vocês trazerem esse material. Por que eu falo nós, em especial? Porque nós sabemos que as nossas crianças, a nossa faixa etária, não tem maturidade para entender o risco de deixar o coleguinha manusear esse brinquedo. Então, veja bem, não é só os brinquedos de uso coletivo que estão proibidos, não. Todos os espaços na escola de uso coletivo também estão proibidos. Por exemplo, atividades esportivas. A quadra não vai funcionar. A quadra já está lacrada. Nós já colocamos, veio o cartaz, né, próprio, com um X dizendo que não vai ser usado. O nosso auditório também não será usado, porque é de uso coletivo, tá certo? Então, eu volto a dizer para vocês, a gente gostaria muito, mas muito mesmo, que vocês viessem conhecer a forma como a escola está preparada, com todo cuidado, mas muito cuidado mesmo, para que não tenha nenhum tipo de contágio, que os filhos de vocês não sejam contagiados pelo Covid-19 dentro do nosso estabelecimento de ensino. No primeiro dia de aula, presencial, que vai ser na próxima terça-feira, dia 11, trazer todo o material que está em casa. Caderno e os livros. Teve um momento lá, quando nós paramos, né, as aulas foram suspensas no dia 17 de março, e as APNPs, elas começaram a tomar formato final de abril, início de maio. Logo depois, vocês receberam um comunicado, vocês vieram à escola e fizeram a retirada dos livros. Esses livros, para os alunos que estão retornando na terça-feira, precisam voltar com eles. Né? A gente sabe que o livro didático, ele é um apoio pedagógico, né? Ele não é trabalhado, a gente não trabalha, a gente não segue. Ele é um objeto, é um instrumento pedagógico que funciona como apoio. Então, ele precisa estar com os filhos de vocês aqui na escola. Outra coisa que a gente precisa também da colaboração de vocês. Cada aluno trará a garrafinha de água de casa. Lá na ação Covid, que eu falei para vocês da portaria,
A portaria ela era muito clara, que as escolas precisariam trocar toda a torneira de esguicho por aquela que abre, justamente para que as nossas crianças não colocassem a boca, para correr o risco, né, de serem contaminados. Então, eu gostaria de dizer para vocês que todas foram trocadas, segui a risco que está na portaria, fizemos toda a substituição, e nós precisamos que cada um dos nossos alunos tenha a sua garrafinha ou um copo dele. Vocês colocam dentro de uma sacolinha, dentro da mochila. É lógico, gente, evidente, que nós já providenciamos alguns copos descartáveis. Pode acontecer que alguma criança esqueça de trazer. Aquelas crianças que não têm condições, a gente vai fazer uma campanha, a gente vai tentar buscar para conseguir, né? Nós todos aqui, enquanto família Escola Liberal, nós somos muito solidários às nossas crianças mais carentes, e para esse primeiro momento, nós providenciamos copos descartáveis, até que todos tenham o seu recipiente próprio, tá certo? Nós precisamos de vocês também, no sentido de conscientizar os filhos de vocês, e eu me lembro, assim, que todas as reuniões que a gente faz no início do ano, que é aquela primeira reunião com os pais, a gente pede muito a colaboração de vocês em vários pontos. Neste momento, nós estamos pedindo a colaboração na questão da garrafinha, vocês conversarem muito com os filhos de vocês, do risco de deixar o coleguinha colocar a boca na garrafinha deles, né? E em relação ao lanche também. Nós sabemos que as nossas crianças aqui têm o hábito de sentar no chão, de simular que estão fazendo algum piquenique, de querer dividir o lanche. É de praxe aqui na nossa escola. Quem tem o hábito de vir à escola no horário de recreio, é comum ver grupinhos de alunos fazendo o que eu acabei de dizer para vocês. Mas, nesse momento, não será permitido, por causa do risco de contaminação. Então, se pensando nisso, tem gente com o microfone ligado. Se pensando nisso, a SEDU, vocês sabem que a merenda ela é terceirizada, já orientou todas as nutricionistas. O lanche que vai ser servido do dia 3 até o último dia de aula, ele vai ser um lanche especial. Vai ser lanche mesmo, ou um quibe assado, tipos de merenda. Eu não estou ainda com o cardápio do mês de novembro, mas eu acredito que até sexta-feira deva chegar e a gente vai fazer chegar até vocês. Então, vai ser servido merenda que tenha o mínimo possível de necessidade de muitas pessoas estarem manuseando. Então, eu volto a dizer, será mais em formato de lanches. Nós já preparamos refeitório, nós já separamos, já sinalizamos com fitas, conforme manda a vigilância sanitária. Outra coisa, a SEDU nos deu autonomia, enquanto escola, de fazermos quantos recreios forem necessários para que a gente mantenha o distanciamento. Tivemos também, foi dada a nós também a autonomia de permitir que os nossos alunos lancham dentro da sala de aula. Então, vocês vão estar se perguntando, mas na prática, de fato, como que vai acontecer na Liberal? Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, que a partir de terça, assim como nós estamos, desde que nós retomamos as atividades em forma de APNPs, vencendo um dia de cada vez. Né? Se nós tivermos que reaprender a trabalhar com a educação diante desse caos, dessa tempestade que nós estamos atravessando, nós vamos, a partir de terça-feira, reaprender a forma de trabalhar com as nossas crianças no presencial. Então, o que eu estou dizendo para vocês, eu disse numa reunião com os nossos professores, no dia 9 de
9 de outubro, quando foi o momento de acolhimento, eles estiveram, nós tivemos um dia intenso de trabalho. Anteontem e ontem foi JPP, o foco foi mesmo fazer o alinhamento dos planos de ensino, mas eu queria que vocês, nesse momento, nos compreendessem, nos ajudassem. A partir de terça-feira, nós iremos começar a enfrentar um novo desafio, que é reaprender, ao meio dessa pandemia, a trabalhar com as aulas presenciais. Nós pedimos às mamães, papais, de meninas, também está lá nas normas da vigilância, que venham evitar cabelo solto, tá certo? Que vocês mantenham o cabelo das nossas meninas, das nossas lindezas, preso, né? Nós sabemos que tem algumas crianças que não gostam. Eu mesmo já questionei muitas vezes, porque eu tenho essa liberdade de estar conversando, até porque eu rodo muito no pátio, tanto na entrada, na saída, quanto na hora do intervalo, e às vezes eu pergunto, às vezes eu vejo uma criança com cabelo muito comprido, e eu pergunto por que não está com o cabelinho preso, principalmente no dia da aula de educação física, porque eles costumam suar muito. E eu já ouvi de várias crianças dizendo, olha, eu não gosto, diretora, de prender o cabelo porque me dá dor de cabeça, me dá mal-estar. E eu entendo isso. A gente entende. Quando eu falo eu não estou falando Solimar, a pessoa física. Eu não estou falando Solimar CNPJ. Eu tô, CPF. Eu estou falando Solimar CNPJ. Estou falando Solimar escola, né? Então, a gente só gostaria que vocês nos informassem. Olha, minha filha pode mandar uma mensagem para a professora, no privado, mandar um bilhete para nós, não vai prender o cabelo, porque ela não se sente bem, ela dá dor de cabeça. Tem várias crianças aqui na escola. Então, nós não estamos dizendo que as filhas de vocês não vão participar das aulas se não vierem com cabelo. Então, isso eu quero deixar bem claro, com o cabelinho preso, tá certo? É só mais um cuidado, né, que foi orientado para que a gente passasse para vocês. Evitar acessórios, brincos, pulseiras, colares, etc. Aí vocês vão me perguntar assim, diretora, mas é somente para os nossos filhos? Não. Para todos os funcionários também. Isso também nós já passamos na reunião que nós fizemos com todos. Tá certo? Por quê? Porque o vírus pode ficar, né, em algum tipo de material, de acessórios, ele pode permanecer vivo até por 8 dias. Isso aí foi orientações que nós tivemos, informações de pessoas da área da saúde, numa das reuniões, várias, nós tivemos várias, gente, reuniões, desde que nós tivemos que interromper o nosso atendimento presencial. Então, eu só estou reforçando, não é só para as nossas crianças, é para nós também, tá? Alguns professores, nós deixamos livre, né, para quem tem as unhas mais compridas, farão uso de luvas descartáveis, tá certo? Outra coisa que a gente vai deixar muito livre para vocês, quem desejar poderá enviar álcool de casa na mochila. Vocês estão observando que está em vermelho? Pedir, a Samanta nós estávamos montando os slides, falei, Samanta, deixa em vermelho. Por quê? Porque nós sabemos o risco do álcool. E eu dizer para vocês que isso não me preocupa, eu estaria mentindo, não é? Nós recebemos recurso para comprar uma quantidade de incalculável, eu não vou dizer aqui para vocês, tanto de álcool líquido quanto álcool gel. Então, aonde vocês vierem aqui na escola, vocês vão ver que tem dispensas de álcool, tem borrifador, dispensa para álcool gel, tem aquele toque que é de pé, que está na entrada, está aqui perto da secretaria, tem outro perto da subida. Nós vamos fazer entrada pela escada principal, a saída vai ser pela rampa, vai ter entrada e local de sair. Nós vamos ter um intervalo na saída de turmas para não ter aglomeração.
no pátio interno. Então, como a nossa faixa etária são crianças que não têm noção do perigo do álcool, a sugestão é que traga de casa e a gente deixe, que traga não, que a gente flexione. Mas eu sei que vocês estão entendendo, me entendendo, a preocupação, né? A preocupação de repente, alguém tiver uma caixa de fósforo, até comentei isso com a Samanta hoje, sem maldade, acaba riscando um fósforo e Deus me livre e guarde se alguma das nossas crianças se ferirem. Outra coisa que eu quero dizer para vocês ainda em relação ao álcool, não é só dentro do nosso espaço físico que nós disponibilizamos, tá? Veio um recurso específico para que a gente comprasse borrifadores e álcool líquido e disponibilizássemos nos ônibus para as crianças que farão uso de transporte. Então, todos os ônibus já foi entregue lá na Secretaria de Transporte uma quantidade de litros de álcool. Ontem, o gerente de transporte veio aqui, como a nossa escola é a última, para a gente conversar como é que vai funcionar o transporte. E nós conversamos sobre isso. O álcool, quando estiver perto de acabar, nós vamos fornecer. E dizer para vocês o seguinte, que nós, dada essa preocupação do risco de ser inflamável, nós pegamos todo o álcool que nós tivemos que adquirir com esse recurso, nós tínhamos um prazo para adquirir, né? Porque nós temos uma plataforma, GRF, que toda compra, nós temos 24 horas para lançar as notas fiscais. E a própria portaria da ação Covid determinava o prazo que nós tínhamos para fazer a compra de vários produtos que estão aqui, como eu já coloquei para vocês, como forma de prevenção. Então, nós desativamos, como a quadra não poderá ser utilizada, e por uma medida de segurança, eu quero levar ao conhecimento de vocês, eu informei ao meu superintendente na superintendência, e nós desativamos os 2 sanitários da quadra para deixar esse álcool guardado lá. Colocamos cadeado na porta dos banheiros. Então, eu quero dizer para vocês que está tudo sendo muito pensado, com muito cuidado, para que as nossas crianças não corram nenhum tipo de risco. Tá certo? E eu volto a dizer, a escola está aberta, se vocês quiserem vir fiscalizar, vocês fiquem à vontade. Quanto a mandar o álcool ou não na mochila, eu gostaria de dividir com vocês, dividir com vocês essa responsabilidade. Lembrando que as nossas crianças não têm maturidade suficiente para saber a gravidade do que o álcool pode causar no corpo dela e no corpo de outras pessoas. Tá bom, gente? Caso o aluno entre em quarentena, isolamento, a escola deve receber o atestado de notificação. Vocês se lembram que lá atrás eu falei para vocês que nós temos lá uma plataforma Escola Segura, que nós estamos lançando? Todos alguns são atestados, outros são declarações de afastamento, outros são declarações de isolamento por suspeita. Nós também teremos que lançar, a partir do primeiro dia de aula, se alguma criança apresentar sintomas. Então, para os alunos que irão retornar, caso tenha suspeita, vocês sejam notificados pela Vigilância Sanitária ou Defesa Civil, que vocês encaminhem, não precisa vir aqui. Vocês podem tirar uma foto, mandar para a professora, que aqui a gente imprime e deixa lá na pastinha deles individual. Mas nós teremos que lançar nessa plataforma. Até, gente, deixa eu só falar uma coisa para vocês. Vocês vão falar assim, mas por que a SEDU quer isso? Está querendo saber da nossa vida particular? Não.
é para a gente ter um controle se a escola está em risco de surto. É também um trabalho de prevenção. Esse é o objetivo, tá? Não é querer saber da vida particular de vocês, tá certo? Volto a falar, é como uma forma de prevenção, de evitar que surjam surtos sem a gente perceber. Porque a partir do momento que as famílias não informam, essa criança pode ter tido contato com outras crianças aqui dentro e, de repente, desencadear um surto, e não é isso que nós queremos, né? Nem na nossa escola e nem em nenhum outro lugar. Após o retorno, a família que desistir das aulas presenciais, vocês vieram assinar o termo de intenção, né? De retorno. Se por acaso vocês mandarem e resolverem desistir, vocês precisam comunicar à escola para que o aluno não receba falta. Porque senão o aluno vai receber falta. Tá lembrado que eu falei lá atrás, que se a família sumir, o aluno sumir, lá no final do ano, até o dia 23, pode acontecer deles serem definidos pela SEDU como desistência de matrícula. Então, para aqueles alunos que, de repente, começam a vir, daí a pouco não querem vir mais, as famílias terão que retomar as atividades, as APNPs, tá certo? Então, a gente vai precisar manter essa comunicação mais próxima ainda, muito mais do que a gente já tem procurado fazer. Terminou, Samanta? Sim, Solimar, agora a gente pode abrir para... eu vi no chat... Eu já respondi algumas aqui no chat. Eu vi no chat, ônibus, sobre transporte. Eu vi no chat que eu estou lendo aqui e acompanhando o chat, só que não dá para eu ler tudo, porque é complicado. Algum pai perguntou sobre o transporte. Olha, já passei hoje quantos alunos por rota, tá? Para o gerente do transporte. Ele esteve aqui ontem, nós sentamos, nós fizemos um levantamento em cima dos pais que vieram e assinaram lá o termo de intenção de retorno. As rotas vão acontecer normalmente para onde tem aluno que os pais sinalizaram que vão voltar. A única coisa que o gerente pediu é que a gente desse a conhecer vocês pais que, como diminuiu muito o fluxo de aluno, tanto na nossa escola, quanto na Fioravante, quanto na Domingos Perim, que fazem uso, principalmente a Liberal e o Fioravante, da mesma linha, que pode ter um pouquinho de atraso, tá certo? Então, que vocês não fiquem preocupados, o ônibus vai passar, normalmente, tanto pode atrasar um pouquinho para pegar, na chegada, para trazer para a escola, como na saída. Outra coisa que eu quero colocar para vocês, nós estamos aguardando o retorno da SEDU, nós estamos aguardando a situação da SEDU, em relação a quantos minutos nós vamos encerrar os turnos, para que o turno, no nosso caso, matutino, as nossas crianças não encontrem com as crianças do vespertino, tá certo? Nós tivemos uma reunião na sexta-feira, isso foi levantado, só que tem que vir da SEDU, até porque as meninas da limpeza, elas precisam ter um tempo maior do que elas já têm entre um turno e outro, para higienizar as salas e os banheiros. Então, assim que a SEDU nos retornar, hoje, vocês sabem que é dito funcionário público, SEDU não está funcionando, superintendência não está funcionando, então, a gente acredita que a gente deva ter esse retorno amanhã. Então, provavelmente, não serão 5 horas de aula, contando com recreio. Nós teremos uma diminuição na carga horária por aula, mas nós informaremos vocês via grupo WhatsApp, assim que a SEDU sinalizar, tá bom? Para a gente amanhã, eu penso que amanhã a gente já vai ter essa resposta. Solimar, pode falar. A última pergunta aí, em relação ao armazenamento desse grande quantidade de álcool dentro da escola, nos banheiros, foi vistoriado?
Eu não vi qual é o pai. Eu gosto muito de me... Ariadne, é a mãe. Ariadne. Eu gosto muito, assim, sabe, gente, quando eu converso com vocês, me dirigir pelo nome. Veja bem, nós recebemos a vigilância sanitária, nós levamos lá, eu levei essa preocupação para a superintendência, confesso para vocês que é preocupante, mas hoje, dentro da escola, é o único lugar que as nossas crianças não têm acesso. Porque, nesse momento, a nossa preocupação é colocar num local que não tenha fiação, que não tenha contato com rede elétrica e que as nossas crianças não tenham acesso. Tá certo? Então, assim, nós não temos um outro espaço. Aí eu vou, para deixar vocês também mais tranquilos. Nós recebemos recurso, vou falar especificamente do álcool, porque é mesmo preocupante. Para adquirir álcool, numa proporção, veio um cálculo na própria portaria, quanto que cada criança vai gastar, quanto um de nós, enquanto comunidade liberal, vai gastar por dia. E veio o recurso para nós comprarmos álcool para 4 meses. Se pensando nessa questão de onde nós iríamos armazenar, é lógico, gente, que nós não compramos para 4 meses. Nós compramos para 2. E por que nós compramos para 2? Sendo que as aulas ainda não voltaram. Porque nós estamos tendo vocês, pais, todos os dias, quando não são para pegar as APNPs, são as famílias carentes que estão vindo buscar cestas básicas. E se vocês olharem ao redor, vocês vão ver suporte com álcool, que seja para gel, que seja para líquido, espalhado em toda a escola, né? Então, nós também tivemos essa preocupação. Nós adquirimos somente para 2 meses, e de acordo que houver necessidade, nós vamos adquirindo para os outros dias que estão por vir. Então, nós também tivemos esse cuidado e essa preocupação, tá bom? Okay. Mais alguma pergunta? No chat, não. Não sei se alguém vai querer ligar o microfone, se colocar. Alguém gostaria? Podem ficar muito à vontade. Outra coisa que eu quero deixar muito em aberto, estou lendo aqui. Olha, repete para mim o nome. Que Rafaela. Rafaela Fávero. Rafaela, nos sanitários da quadra, nós tivemos a preocupação de armazenar o álcool, inclusive naquela divisória que fica os chuveiros, que é o lugar mais frio da escola, tá? E aí, veja bem, foi muito bem lembrado, vou até pedir que a Denilda, que está aqui nos ouvindo, que é uma das nossas pedagogas, que anote essa questão. Não me lembrei, mas foi muito bem lembrado, a gente desativar a energia de lá, tá? A gente não pode desativar, a gente vai tentar desativar se não tiver conectado com o relógio da quadra. Mas eu vou, sim, amanhã, no primeiro momento que eu chegar na escola, pedir, né, que a empresa que faz manutenção da nossa energia elétrica, que venha até a escola desativar a energia onde está armazenado. E eu confesso para vocês que isso não tinha passado pela minha cabeça. Eu só pedi às coordenadoras que deixassem no centro, nem encostado nas paredes e longe de qualquer interruptor, tá bom? Mas muito bem lembrado e muito obrigada. Solimar, com relação... A Ariadne perguntou os extintores, nós estamos com os extintores todos certinhos, novo, né? Olha, tudo gente, certo. deixa eu só falar uma coisa para vocês. Inclusive, nós recebemos, ainda antes da pandemia, porque nós temos, a cada período, temos que legalizar a escola junto ao Conselho Estadual de Educação. Então, por coincidência, às vésperas das aulas pararem, nós contratamos também por licitação, porque são 3 orçamentos, uma empresa de segurança e todos os extintores são novos. Vocês podem vir, mandei instalar mais alguns, dei recurso para a gente comprar um quantitativo maior, e vocês podem andar na escola e está tudo assim, tudo no lugar, tudo funcionando perfeitamente. Inclusive, a firma que ganhou, que foi logo em seguida as aulas pararam. E vou pedir às meninas pedagogas para anotarem também.
eles se comprometeram gratuitamente, assim que as aulas voltassem, vir aqui fazer uma aula, fazer uma simulação de saída de urgência com a nossa equipe. E eu confesso para vocês que eu tinha esquecido, né? Então, eu também amanhã vou acionar essa empresa, né? Na verdade, se eu tivesse me lembrado antes, gente, é muita coisa para colocar a escola voltar a funcionar. Samanta e Denilton, a gente poderia ter feito nessa semana. Mas, de repente, dá tempo ainda da gente fazer na sexta-feira. Solimar, está anotado lá para a nossa primeira reunião geral, quando a gente estivesse com todos. Então, seria agora no retorno mesmo, tá? Mas está anotado lá na agenda para isso. Empresa já estava anotado, porque a empresa, ela já tinha se prontificado a fazer isso, né? Mas, assim, como essa semana nós também, assim como vocês foram pegos de surpresa, de adiantar uma semana, nós também fomos, né? E talvez não tenhamos tempo hábil de fazer essa semana. Mas esse treinamento vai ter. Outra coisa que não perguntaram, eu achei até estranho que não perguntaram. Mas eu vou já me adiantar. A princípio, foi dito, na verdade, era uma sugestão da SEDU, que as aulas tivesse nossa, me subiu a palavra. A cada 15 dias, eu esqueci a palavra. Revezamento. Obrigada. É cansaço, viu, gente? É cansaço, extremamente cansaço. Revezamento. Nós receberíamos os nossos alunos a cada 15 dias. Só que não vai ter mais revezamento. E por que não vai ter revezamento? Porque o número de alunos que está voltando é um número muito pequeno, tá certo? E as nossas salas de aula, elas comportam. Elas foram medidas, elas estão demarcadas com fita, aquela fita colante no chão. E aí, se acontecer do nosso número de alunos aumentar, depois que as aulas voltarem, e havendo necessidade, aí nós teremos, talvez, a necessidade de fazer alternância. Por enquanto, não tem pelo nosso número de alunos, tá bom, gente? Então, isso também foi pensado pela SEDU, tá? Solimar, eu não sei se você conseguiu acompanhar aí, nós estamos com algumas mensagens de agradecimento pelo trabalho da escola, né, parabenizando os educadores e todo o trabalho, e aí eu respondi algumas aqui que a escola, né, vem trabalhando muito para que esse retorno e também para que o trabalho remoto, né, seja feito aí com maior dedicação possível para que alivie esse momento que nós estamos passando, inclusive nos aspectos psicossociais, né, as nossas conversas essa semana, segunda e terça-feira, foi muito do olhar que nós vamos ter que ter para essas crianças, porque vão chegar, a gente sabe que a nossa faixa etária vai chegar na escola querendo abraçar o professor, querendo abraçar o colega, esperando que vai chegar na escola e vai ser aquela mesma escola, e infelizmente não é. Mas nós já estamos trabalhando essa questão para que a gente consiga levar eles com qualidade, nós vamos fazer um acolhimento para eles, tudo muito diferenciado do que eles estão acostumados, mas com o mesmo carinho, com a mesma preocupação, inclusive conosco, né? A gente tem trabalhado muito em relação aos profissionais, porque cada um está vivendo essa pandemia e viveu essa pandemia de uma forma, né? Então, a gente sabe que cada um está enfrentando os seus desafios, né? Aquele que é empresário, aquele que é empregado, aquele, às vezes, que perdeu o emprego. Então, assim, nós que ficamos, né, tivemos que nos reinventar, então a gente está com esse olhar também aí, né, para todos os pais, crianças, e estamos lá na escola, um ajudando o outro. A gente fala muito que nós vamos ter que acolher, mas nós também precisamos ser acolhidos. E essas mensagens nos acolhem, né, Solimar? Nos dão força para continuar. Para vocês terem uma ideia, a SEDU montou dentro da SEDU uma sala emergencial com profissionais na área de psicologia para dar suporte para nós nesse período, nós funcionários. É aquela que a Samanta colocou. Cada um de nós sabemos a dificuldade que nós estamos passando para enfrentar, né, essa tempestade. E nós, todos, do modo geral, eu acredito que a maioria das famílias também estão com o emocional, né, muito abalado. E aqui, dentro da escola,
a gente vem buscando um se fortalecer no outro. Mas não está sendo fácil. Quem está aqui conosco, todos os dias, sabe que não está sendo fácil. Mas a gente busca Deus todo dia. A gente busca, a gente tem orado em grupo, porque a gente quer acreditar que é através da oração, é através da nossa fé em Deus, que a gente vai se manter de pé. E que essa tempestade vai passar. E eu volto a dizer, não está sendo fácil, mas nós não vamos desistir. E eu quero deixar bem registrado aqui, que se em algum momento nós percebermos, nós vamos ter 8 olhos, 10 olhos, se a gente perceber que está tendo um número muito grande de pessoas contaminadas, vocês podem ter certeza que eu farei contato, eu tenho a chefia direta, e nós não vamos colocar os filhos de vocês em risco. Né? Nós sempre trabalhamos com seriedade, vocês sabem do nosso trabalho, vocês nos conhecem, vocês sabem que nós temos um grupo comprometido, e, acima de tudo, nós temos uma equipe unida, muito unida. Por isso os resultados da nossa escola, né? Que a gente tem que dizer, que a gente tem que compartilhar com vocês e dizer que o nosso IDEB de 7,5, nós somos a 3ª melhor escola do estado, de 1º ao 5º ano. A gente precisa dividir esse prêmio, esse mérito com vocês, com o comprometimento de vocês para com a educação, o processo de ensino e aprendizagem dos filhos de vocês. Tá certo? Eu vi que um pai perguntou se nós temos uma previsão de início de ano letivo para 2021. Pai, nós ainda não temos, tá certo? É aquilo que eu coloquei lá atrás. Nós estamos vencendo um dia de cada vez. A partir de terça-feira, dia 3, nós vamos ter que começar um novo processo de reaprender a trabalhar com a educação presencial. E a gente conta muito com o apoio de vocês. Então, nós não temos uma data, nós temos uma data para encerrar, né? Mas nós, se não tiver necessidade de parar, né? Mas nós não temos ainda o calendário de 2021. E vamos, aos poucos, aí vencendo um dia de cada vez, e nós vamos vencer, tá? Solimar, você está vendo o recadinho daquele pai ali, né, no Conceição? Parabéns pelo dia do funcionário público. Tenho certeza que tem pais aqui, funcionário público também. Então, olha, parabéns para todos nós. Isso. Para todos nós que exercemos com muito zelo, com muita responsabilidade, com muito comprometimento, né? Essa função. Eu costumo dizer que ser professor, trabalhar na área da educação, é uma das áreas mais nobres que existe, né? Mas todas as profissões, elas são nobres, né? E quando a gente faz com amor e por amor, não tem como dar errado. Não tem. Então, hoje a Escola Liberal tem 68 funcionários, independente se são terceirizados ou não, e eu posso dizer para vocês que todos nós que estamos aqui fazemos com amor e por amor. Por isso nós temos uma equipe de excelência. Se tiver mais alguma pergunta... Eu não visualizei mais pergunta, não, mas todos os recadinhos vão ficar guardados, com muito carinho. Isso é combustível e é o nosso acolhimento, né? A gente acolhe e estamos sendo acolhidos, com certeza. Muito obrigada. Eu volto a dizer, tem uma sala dentro da CEDU, com a equipe de psicólogos, também para dar esse suporte psicossocial que a Samanta colocou. Nós sabemos que tem vários colegas que estão sendo assistidos por essa equipe. A CEDU também se preocupou. Nós temos somente uma professora que, por questões de comorbidade, não poderá voltar, tá certo? Uma única professora, né? Mas nós temos outras escolas que têm vários colegas que não poderão voltar. Então, a CEDU também está tendo esse cuidado, o nosso secretário está tendo esse cuidado. Então, gente, olha, outra coisa que eu vou pedir a vocês,
Fiquem à vontade. Se vocês tiverem mais alguma sugestão, igual foi colocada a questão de desligar a energia do banheiro, nos ajudem. Eu costumo dizer que nas nossas reuniões, quando eu faço reunião com os nossos colegas, funcionários, que eles precisam ser meus olhos, onde eu não consigo enxergar. Então, nesse momento, eu estendo esse pedido a vocês também, famílias, pais. Sejam os nossos olhos, aonde nós não estamos conseguindo enxergar. Nós estamos tentando colocar barreiras, bloquear, blindar de todas as formas para que os nossos alunos não sejam contaminados ou infectados pelo Covid-19.